Sejam bem-vindos ao podcast Evoluir ou Desistir. Aqui, a gente não fala só sobre metas e cargos, mas sobre momentos difíceis, crises no mercado. E o que separa um líder que escolhe todos os dias criar algo maior do que ele mesmo. Eu sou Caio Araújo e hoje eu tenho a honra de conversar com Eric Vieira, CEO da Vieira Cred, Herbert Vieira, CEO da Adapta e Alexandre Vieira, CEO da Enlaçar Fidelizando Relações. Aqui, a missão é clara, entender o que separa quem apenas ocupa um cargo de quem escolhe todos os dias evoluir ao invés de desistir. Senhores? Prazer enorme estar aqui participando. Já gravei em outras oportunidades podcast, mas assim, dessa forma e ao vivo, acho que é a primeira vez. Mas é um prazer enorme falar de um tema que é um tema tão importante e é um tema que eu me sinto confortável em conversar, porque é o que a gente vive todos os dias. Então, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui contar um pouco de como a gente vive e quais são os nossos desafios do dia a dia. Fala, pessoal. Boa tarde, bom dia aí para quem não almoçou ainda. Primeiramente, queria pedir desculpas do atraso, que o Eric estava terminando de pentear o cabelo dele, então estava dando trato geral ali. Mas quando a gente fala de liderança, ele é tanto um assunto que é importante, principalmente no nosso meio, que a gente fala muito, vive o dia a dia, quanto por prazer pessoal, é uma coisa que a gente vive muito tempo na prática, então eu gosto de falar, eu gosto de entrar nesse assunto, gosto de me aprofundar, busquei sempre conhecimento, faz muito tempo que eu estou nessa liderança, então acho que hoje vai ser com bastante conteúdo aí que vai agregar muito para muita gente que trabalha em liderança ou gostaria de ser o líder. Senhores, quando a gente vai falar sobre liderança, sempre tem algo que forja a gente, né? Seja uma necessidade, uma vontade. Eu queria entender, quando que começou o Eric na liderança? Quando que começou o Herbert? Quando que eles entenderam que eles precisavam ser não só mais um colaborador, mas eles precisavam evoluir como líder? Para às vezes, uma necessidade ali dentro de casa, às vezes uma própria vontade mesmo. Como que começou a história de vocês? Eu posso falar que a liderança, a gente passa por algumas etapas na vida. Hoje que a gente tem uma mentalidade um pouco mais avançada para esse tema, mas a gente começa até a identificar. Na época, na hora do futebol, na escola, que já tem alguns perfis de liderança. Você consegue olhar assim num grupo, eu vejo isso com meus filhos, e aí você consegue identificar alguns perfis de líder. O cara que já começa a organizar, que já chama a galera, que já faz o time. E eu não era esse cara. Então, eu ainda era um pouco tímido, tinha ali, né, um jeito um pouco mais retraído. E começa a trabalhar com vendas, e aí começa a me destacar com vendas, até o momento que eu sou convidado, né, fui promovido a ser líder, a virar supervisor. E nesse momento, aquela pressão maluca, né, pensando em 1000 situações, porque a partir do momento que você se torna líder, a mentalidade, você começa a pensar, né? Vou desenvolver outras pessoas, o que é um líder bem-sucedido? E esses são os principais desafios nesse momento que eu sou promovido. E aí começo a buscar alguns conhecimentos. Na época, especificamente quando eu fui promovido, eu sou convidado a ser supervisor e eu não passo por um processo de preparação. Eu fui forjado exatamente na prática. Você é um bom vendedor e agora você é líder. Você vai multiplicar novos bons vendedores. E aí, o meu primeiro desejo era o quê? Tranquilo, eu vou fazer 10 Eric, que são 10 bons vendedores, e vai dar tudo certo. E na prática não é nada disso que acontece, né? Eu comecei a entender que, a partir desse momento, eu ia trabalhar com pessoas diferentes, nem todos seriam do mesmo perfil, nem todos seriam bons vendedores. Então, o grande desafio, a partir do momento que eu sou promovido, e principalmente acho que foi o que me formou, que eu não tive preparação para isso. A minha preparação ela foi na prática. Então, eu começo a entender um pouco mais de pessoas, entender que, né, nem todo recado ele vai ser interpretado da mesma forma. Então, acho que o grande líder ele tem que ter uma prioridade. Eu vou desenvolver boa comunicação, porque se eu souber me comunicar bem, eu vou dar melhor o recado, a galera vai entender melhor o recado. E se eu souber conduzir o dia a dia, as vendas vão acontecer, os objetivos vão acontecer. E aí eu começo a entender que ser líder não é só ser um bom comunicador, mas você precisa formar novos líderes, porque a partir desse momento eu começo a ter outros objetivos, né? Eu começo a pensar, hoje eu sou um supervisor, e para eu ser um coordenador eu preciso formar alguém tão bom quanto eu.
bom em vendas, bom em comunicação, bom em processo. Então, para mim, o que foi uma virada de chave, a partir do momento que eu sou convidado a ser supervisor, eu começo a estudar. Então, acho que o caminho da educação é o caminho que é libertador. Porque se eu não sabia sobre comunicação, eu comecei a ter referências sobre comunicação. Então, quem é que se comunica bem? O que fazem os bons líderes, né? Quais são os hábitos? Então, leitura, eu não gostava de ler. E eu começo a me interessar por leitura de temas que eram importantes no meu dia a dia. Então, eu começo a me desenvolver nesses temas e nessas questões. E o legal é que, assim, as minhas pautas de reunião, o recado que eu queria dar, eu escrevia. Eu buscava, eu li um livro, vi um trecho legal, eu trazia uma parábola, eu trazia uma história. Eu acho que o bom líder, ele leva, né, o time, tem uma comunicação bem alinhada e consegue ali expor os objetivos da equipe e consegue conduzir com cabeças diferentes, sabendo, né, respeitando as indiferenças entre as pessoas. E aí eu fui forjado na prática. Começa a entender, começa a conduzir com pessoas e nem tudo é um mar de rosas. E a partir do momento que você forma uma boa equipe, aí você perde pessoas. Então, você tem alguns objetivos como líder, né? Formar uma boa equipe, promover, né? Multiplicar. Eu até falo isso hoje nas ocasiões, né? Com o time que eu ainda conduzo, apesar de uma posição um pouco diferente. Mas ainda sou líder e ainda tenho gestão com a principal liderança da empresa. E aí, para o cara crescer, ele precisa multiplicar. Ele precisa desenvolver alguém que seja suficientemente bom para ocupar o lugar dele. E aí ele assume outras posições. Então, é mais uma gestão de crescimento. Então, eu começo a buscar conhecimento, e conhecimento, para mim, foi libertador, porque eu começo a ler artigos, ver conteúdo de comunicação, ver conteúdo de liderança, me inspirar em bons líderes. E aí, a partir daí, eu acho que foi uma virada de chave para mim. O conhecimento, ele me libertou. Só respondendo também a liderança, e é engraçado, quando a gente fala sobre ser líder, da onde surgiu, da onde busca identidade, talvez hoje faça muito mais sentido sobre o que é liderança. Mas no passado a gente fica tentando buscar e tentar enxergar se a gente era pronto para ser líder, se a gente já podia ser líder. E aí eu trago o episódio de mais novo e começando ali a trabalhar na operação de vendas, de telemarketing. E eu sempre tive o costume de ajudar quem não estava vendendo, sem ser líder, e já naturalmente fazia isso, e sem pensar em ter liderança. Aí já começa a nascer um líder. Né? E aí já naturalmente, aquele momento, sem eu perceber, eu já estava sendo um líder, porque eu já estava num processo, e a liderança, ela entra muito em um viés forte, que é desenvolver outras pessoas. O líder, ele tem a função, uma das funções principais de desenvolver pessoas. Mas a gente começa a perceber que a liderança, ela começa a sair sem a gente perceber, sem a gente sentir, e aí chega algum momento que a gente fala, nesse momento faz sentido. Mas se eu pego mais atrás ainda, antes de tudo, com 14 anos eu monto um time de futebol e vou lá na associação, cadastro o time, você já percebe que esse é um processo de liderança. Mas aí no meio do caminho a gente vive muito sobre desenvolver e colocar líderes. Hoje em dia a gente tem o desafio de descobrir pessoas que são aptas à liderança. Então eu sigo numa frase, sempre falo para as pessoas, por que você acha que o fulano ou ciclano tem que ser líder? Porque eu acho que a liderança não é você que se promove, são as pessoas que te promovem. E aí um dos maiores indícios e o maior ponto ali, talvez indicador que uma pessoa está pronta para ser líder, quando você pergunta ou quando acontece algo e as pessoas direcionam para aquela pessoa que talvez ali naquele momento assuma a responsabilidade. Ali vai resolver. Acaba naturalmente, como um vendedor, vamos dar o exemplo do vendedor, ele não sendo líder, ele acaba assumindo um protagonismo que às vezes é um protagonismo que as pessoas têm mais confiança naquele vendedor do que no próprio líder em alguns momentos. Então você já percebe algumas características e a pessoa começa a demonstrar, mas ela não querendo falar, mas ela começa a demonstrar ali naquele momento, e onde outras pessoas começam a promover ela. E aí é uma coisa que a gente usa mais, algumas palavras, que a liderança é como se fosse um chamado. E aí você muda totalmente sua característica. O Herbert hoje tem a consciência o que é ser líder, mas no passado ele não tinha. E eu acredito que hoje, sim, a liderança ela acaba entrando em algumas características importantes que ajudam o líder a escalar e chegar em grandes resultados rápidos. Mas eu acho que a liderança, além de tudo isso, além de ter
aí, poderes de comunicação e força em alguns indicadores que possam te indicar como líder, eu acho que também existe uma parte técnica que o líder também, uma pessoa que não seja líder, ela se desenvolve. Porque eu acho que a liderança, ela não entra só profissionalmente, mas ela entra para todos os setores e todas as áreas da nossa vida, desde familiar, no relacionamento e amigos. E a liderança, eu acho que é uma característica que, às vezes, se você não sabe se você é líder, talvez comece a acompanhar ou comece a observar algumas atitudes. Que normalmente quando você tem algum protagonismo, as pessoas começam a te indicar, porque em alguma área, que não seja às vezes profissionalmente, mas em alguma área você assume uma liderança. O Semenzato, ele diz muito isso, né? O fundador da Microlins, ele fala que para você se tornar alguém, você tem que ser visto. Você tem que mostrar seu trabalho, você tem que ali sempre buscar fazer um pouquinho mais do que a sua função. E aí a gente já entra em outro ponto, que é... Quando que vocês perceberam que ser líder não é só sobre cargo? Mesmo você sendo um colaborador, o seu comportamento já te transforma em um líder, né? Sim. Eu queria entender um pouquinho, porque hoje eu vejo várias pessoas que têm um comportamento de líder, mas não se entende por líder. E acaba que isso também deixa com que as pessoas que têm o cargo de líder meio que ficam naquela, pô, eu sou um líder de processos, eu sou realmente um líder, eu inspiro pessoas... Eu queria entender um pouquinho. Deixa eu fazer uma observação importante. Esse detalhe que você traz, cara. Na hora que o cara ele começa a se destacar de alguma forma, que nem o Herbert falou, ele começa a observar que ele pode ser um líder, ou alguém fala pra ele, você já pensou na liderança, faz esse tipo de provocação? Eu passei por isso. O primeiro sentimento que tem é medo. Meu, será? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Será que não vão me julgar? E a pressão é muito grande porque a partir do momento que você é líder, você é referência de alguém, você tem algumas responsabilidades. E assim, eu sou um pouco, né, na trajetória, né, quando eu passo por esse processo de liderança, eu começo a formar novos líderes. E aí o cara ele tem que tomar cuidado com a rede social, o que ele posta, o que ele publica, como ele se posiciona, quais os lugares que ele frequenta, se ele está no ambiente, como ele se comporta. E toda essa pressão, ela assusta. E nem todo mundo, às vezes, não cruza essa linha por conta dessas preocupações. E é tão gostoso, é tão maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço até hoje. Não só vendas, mas, sobretudo, liderança e negócios e comunicação. E é muito bom quando você tem algumas respostas positivas, sabe? Alguns propósitos. Então, você começa a desenvolver uma pessoa. Hoje também faço esse processo. Então, as pessoas principais que eu conduzo, que eu desenvolvo, e aí são as minhas líderes principais, eu tenho essas responsabilidades de ir direcionando e falando sobre temas importantes, como é que um bom líder se comporta, como é que um bom gestor se comporta. Então, e aí são escolhas, né? Que nem o Herbert falou. Você começa, ainda que não seja profissionalmente, mas começa a nascer um novo líder. Às vezes é na sua igreja, às vezes é no seu time de futebol, às vezes é dentro da sua casa, às vezes é com seus filhos. E automaticamente, ainda que você não queira, que você tenha assim, tanta insegurança, porque isso é natural, mas em algum momento a vida vai te cobrar para que você lidere, até que você lidere a sua própria vida, né? Mas eu penso dessa forma, que comigo aconteceu assim. Eu costumo falar principalmente para os meus líderes que liderança é um estilo de vida, porque você tem que mudar. Quando você é vendedor ou quando você trabalha por conta própria, muitos dos seus pensamentos eles acabam sendo individuais. Então você pensa, como que eu preciso bater minha meta, como que eu preciso chegar. E eu acho que quando você assume uma liderança, o impacto é sobre todas as decisões e tudo que você, na forma que você age, na forma que você se comporta, é onde impacta na equipe que você tem ou nos gestores, nos liderados que você acaba tomando conta. Então as pessoas elas acabam... Porque assim, a liderança principal, quando a gente fala de liderança, a gente fala de vidas, a gente fala de humano, de pessoas. E às vezes se você, por exemplo, pega um supervisor hoje, um exemplo, a gente tem um supervisor de, sei lá, de 10 pessoas, não é só 10 pessoas que ele administra, mas ele administra 10 famílias, 10 vidas, 10 pessoas que envolvem outras pessoas, que têm pais, às vezes, que se preocupam, que, pô, às vezes já chega a situação, em alguns momentos, que você, não basta você só ser líder, você tem que ser um psicólogo, você precisa tratar a vida dessas pessoas. Então, eu acho que a liderança em si, a gente começa a perceber, principalmente na sua pergunta,
quando você fala de pessoas que elas se preocupam com outras pessoas, que se preocupam com vidas. Eu acho que essa é uma das principais características que a gente já precisa enxergar quando o cara... Porque a gente busca resultados, sim, a gente busca, mas nada funciona se essas pessoas elas não se conectam com outras pessoas. E para se conectar, você precisa ter verdade, você precisa ser humano. Por mais hoje falando hoje sobre tecnologia, quando você fala de ser humano, principalmente com tanto robô, mas para um líder hoje, ele ser eficaz, você pode ter 1000 técnicas, 1000 processos, 1000 treinamentos. Se você não se conecta e você não cria um estilo e um comportamento de líder, desde como você se posiciona, até como você fala com as pessoas, até como você coloca ali, porque você vira exemplo às vezes até, e eu falo porque eu já vivi isso, às vezes tem gente que não tem referência de pai, de mãe, de ninguém da família, e você se torna referência para aquela pessoa. E quando você se torna referência para aquela pessoa, é importantíssimo a forma que você se posiciona, porque se você tem um mau comportamento, naturalmente você, ao invés de desenvolver, você está estragando uma pessoa. Deixa eu fazer uma observação, eu até faço uma provocação aqui. Esse podcast, ele mexe muito comigo porque o tema ele é muito forte. Porque a gente vive isso desde quando eu virei líder, né, meu início da liderança fazem mais de 10 anos isso. Tem algumas histórias, né? A minha provocação é essa, porque o tema ele é muito bom. Eu tenho várias histórias, não só vividas por mim, e pelo Herbert, que a gente tem uma trajetória profissional muito parecida, mas tem histórias de liderança que eu acho que inspira, que motiva. Histórias boas, histórias, né, que tiveram um desfecho um pouco negativo, mas eu quero trazer uma história em específico, né? Quando a gente é promovido, e eu tinha um conceito do quê? Que eu era supervisor. E um dia eu ouvi isso de uma pessoa, eu falei assim, o que é o supervisor? A sua visão ela tem que ir além. Você tem uma supervisão, então você não enxerga só o ser humano. Eu estou olhando aqui para você. Quem é você na sua casa? Quem é o pai? Quem é o filho? Como é que você se relaciona com as pessoas? A gente fala de ter trabalhado com gerações diferentes. Aquela geração que te fala a verdade. Olha, eu não gostei de como você falou comigo. Hoje eu não estou num dia legal. E aquela geração que não fala nada. Que manda recado no status do WhatsApp. Então o líder ele tem que se atentar a todos os pontos. Que aí no final encontra tudo, né? A gente fala sobre comunicação. Então eu era um líder que eu me preocupava com isso. E nessa ocasião, a gente trabalhando numa empresa, o Herbert era responsável pela contratação de algumas pessoas e ele quem dava os treinamentos, já era um líder de destaque, ele foi responsável por cuidar dessa parte ali de seleção e treinamento. E aí, nesse momento, eu era supervisor, tinha uma equipe ali que disputava entre as melhores, né? E aí, na hora que a gente recebe os novos colaboradores... E aí eu tô vendo ali aquelas pessoas ali, e aí, pô, fulano vai falando os nomes, e eu receberia eles na minha equipe. E aí teve uma pessoa em específico que... Porque assim, como líder, você começa a desenvolver um feeling. Você bate o olho, aí você vê o perfil, pô, é mais jovem, pô, tem uma idade mais avançada, e você começa a pensar na estratégia. Como é que eu vou conduzir com aquele liderado? É um tiro no pé, né? Se você for ver, porque no final das contas... Não, e aí a gente tem várias histórias para contar de análise que, putz, será que vai dar certo? E talvez pessoas que você não apostava tanto. Mas nessa ocasião específica, veio um perfil para mim com uma idade um pouco mais avançada, um perfil que não era de vendas, que a gente vendia por telefone, e não era um cara de boa comunicação, que a gente começa a buscar esse perfil, né? Pensando, né? Na nossa ignorância, né? Pensando assim, putz, eu acho que é esse cara que vende. E aí o Herbert seleciona algumas pessoas e vê uma pessoa específica para a minha equipe. Então é um cara com idade mais avançada, era um cara que não falava tão bem, mas ele tinha uma história de vida. Acho que ele tinha o derrame, já tinha sofrido um problema de saúde, então ele falava meio lento. Aí eu olhei pro Herbert, né, gente... Alguém vai reclamar se você mandar para outros gestores, mas pelo menos eu vou... E tinha acho que 12 ou 15 supervisores, e aí ele manda esse desafio para mim, né? Eu vou falar dessa forma, mas no dia não foi dessa forma que a gente resolveu essa treta. Aí eu olhei e falei assim, porra, mano, obrigado, velho. É isso aí, e aí? Ele falou, mano, história de vida difícil, tem uma filha especial... Não entende de vendas, talvez se fosse para outro supervisor não ia dar certo. Eu sei que na sua mão você vai desenrolar. Isso foi muito forte para mim, porque eu também, talvez, se fosse para escolher, eu não teria escolhido. Confesso. Mas já que essa responsabilidade caiu sobre mim, então eu tinha um desafio. Desde quando eu recebi ele, eu falei assim, eu preciso que ele bata a meta. E esse era o meu desafio como líder.
Então a gente começa ali a trabalhar junto, a gente vai desenvolvendo comunicação, a gente vai desenvolvendo um alinhamento, e eu falava assim para ele, só prospecta o cliente e deixa que eu sento com você para fechar. E fechei o primeiro com ele, o segundo com ele, o terceiro ele já estava desenrolando, daqui a pouco vendi. E quando ele bate a primeira meta, velho, puta, como é gostoso. Então é um sentimento, como líder, e a gente comemorou junto. Eu cheguei no Herbert e falei assim, vem cá, vamos dar um abraço no Ronaldo. Ronaldo, é por você que a gente não desiste, porque o líder é assim, velho. O líder, ele, sabe, assume alguns desafios, e aí o Herbert, pô, a gente abraçou o cara. E ele teve uma puta de uma trajetória, depois eu fui promovido, fui para outra cidade, eu sei que ele continuou na empresa, continuou performando, talvez ele trabalhe com vendas até hoje, e eu fui um propulsor, aí eu fui uma ponte que apoiei, dei a mão para ele, o Herbert primeiro identifica o desafio, assume a responsabilidade, joga na minha mão, então deu super certo, mas aí a minha provocação seria como essa, que eu acho que histórias como essa, de lideranças que fizeram diferença na vida de algumas pessoas, eu tenho outras histórias para contar, acho que o Herbert também tem, mas a minha ideia, né, a minha provocação é para que nós tenhamos outras oportunidades só para contar histórias bem-sucedidas de pessoas que passaram por uma liderança que fizeram a diferença, mas essa eu queria trazer porque mexeu muito comigo. Eu estava nessa transição de ser líder e desenvolver. Então, eu sinto bastante orgulho dessa história e obrigado por isso. Talvez eu nunca tenha te falado isso, mas obrigado por isso, porque me forjou um líder. Depois você falou que ia mandar umas pessoas pro meio. Eu lembro. Na época. Isso é muito bonito ver essas histórias, porque realmente acontece muito, né? E como você falou, o líder, pela experiência que ele carrega, pela bagagem, ele começa a ter esse feeling. Ah, não, eu acho que isso daqui pode dar certo. Esse supervisor aqui, ele pode se encaixar nessa vaga. Então eu acho muito bonito essas histórias que vocês trazem e tal. E eu queria saber, como que vocês criaram, como que vocês conquistaram esse feeling? Quando vocês sentiram assim, pô, eu virei a chavinha aqui, agora eu sinto que eu sou um líder, que eu posso moldar pessoas. Só um adendo, pessoal, para vocês que estão assistindo, se vocês estão gostando do conteúdo da nossa conversa aqui, compartilha com um amigo aí que é um líder, que precisa ouvir essa conversa. Aqui a gente está tendo várias trocas de conversa, de experiência, e eu acho muito importante isso. E fica esse questionamento, como que vocês sentiram assim, pô, eu tô encaminhando para virar um líder, agora eu já tenho esse feeling, isso aqui pode dar certo, essa pessoa aqui não tá dando bem nessa equipe, mas eu posso encaixar ela aqui, eu posso dar um treinamento mais aprofundado por esse assunto, que essa pessoa pode evoluir. Como que vocês conseguiram esse feeling? Pode começar, fala você. Então, quando a gente começa a conviver com muitas pessoas, todos os dias, todos os momentos, a gente começa a perceber comportamentos. E alguns comportamentos, eu sempre gosto de usar a palavra tipo, indicadores, né? Alguns comportamentos, eles indicam aquela pessoa. E aí, o exemplo que o Eric fala agora sobre o que o líder, às vezes, ele erra por conta do preconceito. Ou seja, o que é ele já cria um preconceito de algo, por quê? Porque ele imagina que a pessoa tem que ser, sei lá, tem um perfil. Mas quando a gente fala de ser humano, cada indivíduo, ele tem a sua individualidade, tem o seu DNA único. E aí é onde a gente precisa enxergar. Não enxergar só, a gente precisa ter uma análise técnica, sim, mas a gente precisa enxergar também sobre algumas coisas que possam trazer o potencial daquela pessoa. Então, eu, por exemplo, hoje eu sempre busquei, primeiro, sempre tratar, antes de qualquer coisa, como um ser humano. Eu quero ouvir uma história, que às vezes é uma pessoa que não tem nada tecnicamente, mas às vezes é um cara que ele precisa trabalhar, ele precisa de dinheiro, ele é uma pessoa ambiciosa, ele quer conquistar coisas na vida, às vezes ele tem necessidade que a única renda da casa dele está dependendo dele. E eu acho que uma coisa é quando você trabalha só porque você precisa de dinheiro para comprar alguma coisa, e outra coisa é quando você trabalha por necessidade. E aí acaba mudando mais ou menos o viés. Então a gente busca pessoas que além de serem ambiciosas, de terem uma parte humanizada ali. E a gente, no meio de tudo isso, a gente tem uma cultura de trazer pessoas, basicamente, que começam como operadores, né? Que vêm lá da venda e tal. É difícil a gente ter a cultura de trazer gente de fora. Normalmente, os nossos supervisores, os nossos líderes, eles são líderes que vieram de baixo. E isso daí traz uma das características, porque a gente consegue ganhar mais ou menos uma análise sobre o perfil, a gente consegue ter uma noção sobre
a ambição do cara, o quanto ele deseja, quanto ele é bem relacionado com outras pessoas. Eu acho que o bom relacionamento diz muito sobre uma pessoa. Às vezes ela não precisa nem ser tão comunicativa, mas ela é uma pessoa bem relacionada, é importante, porque isso daí significa quando ele tiver uma equipe, vai representar no dia a dia com a equipe dele. Então a gente faz uma análise e acho que uma das coisas que também que a gente busca e analisa para trazer o líder é sobre a lealdade. Até que ponto esse cara ele é leal? Não, mas comigo não diretamente, então é difícil analisar, mas ele é leal com os amigos dele, ele é leal com a liderança dele, ele é um cara comprometido. E eu acho que hoje uma análise que a gente faz, principalmente tanto para a liderança quanto para um vendedor, até que ponto ele vai vingar, porque vendas, técnicas a gente resolve depois. Mas comportamentos é o que traz o sentimento e a busca ali para uma assertividade melhor. Deixa eu contribuir também, Caio. Quando o Herbert ele traz, né, esses alinhamentos, eu vou até tentar ser um pouco mais didático, né? Acho que a liderança ele tem que estar alinhado com valores. Uma liderança verdadeira, uma liderança leal. E acho que tem níveis de liderança, né? Cada um tem algumas características. Tanto você pegar o Herbert e outros líderes que eu conheço, cada um tem uma característica e forma de conduzir. E na história, eu acredito que os líderes mais sérios, os líderes mais presentes, os líderes que são mais duros, porque eu acho que o recado da liderança, a gente até ouve assim, algumas coisas, né? Em que sentido? Pô, você quer agradar todo mundo? Vende sorvete, não vai ser líder. E você como líder, você quer ser respeitado ou você quer ser amado? Se quer ser amado, opa, tá tudo certo. Quer ser respeitado? Então, papo reto. Eu tive líderes que um dia olharam para mim e falaram assim, se você chegar mais 1 minuto atrasado, você não trabalha. Eu era o melhor vendedor do setor. O melhor vendedor. Eu falei assim, boa sorte. Você é o melhor vendedor. Chegou atrasado 1 minuto e eu comecei a dar valor para algumas coisas. No começo eu fiquei puto. Eu falei, pô, tá de brincadeira, velho. Eu sou o melhor vendedor, tá tirando. Mas eu comecei a entender, pô, peraí, velho. Eu sou o melhor vendedor, por que eu não chego no horário? Então, a partir desse dia eu nunca mais atrasei. Então, nessa ocasião, eu fiquei, sabe... Então, eu acho que o líder, ele tem esses cuidados, tem que ter esses cuidados, porque o bom líder não é o líder só o bonzinho, o líder só que abraça, o líder que fala algumas verdades. Eu tive essa ocasião e tive outras ocasiões também de ouvir algumas verdades, e eu acho que o líder, ele precisa ser, antes de ser amado, ele precisa ser respeitado. Então, respeitar, e o respeito é principalmente na lealdade, em alguns valores. Posso te ver um dia que já aconteceu na minha equipe, um integrante da minha equipe chegou e ele não estava bem. E aí, às vezes, o líder, eu acho que ele se perde um pouco nisso. Velho, o cara, ele é só porrada, também não adianta. Aí eu pus a mão no ombro dele e falei assim, tá tudo bem? Ele falou, não. Eu vejo líderes fazendo um movimento, sabe? Putz, tem uma pessoa grávida na equipe. Eu vejo líder que organiza, vamos fazer um chá de bebê, ó, vamos reunir. Putz, aí teve uma ocasião que uma pessoa da equipe teve um problema de enchente, perdeu os móveis, vamos fazer uma vaquinha, vamos... Sabe, então, o líder onde ele vai além. Só que também, vamos jogar com a verdade. Pô, não tá legal? Senta aqui comigo, fala, chegou atrasado, por quê? Porque dormi até mais tarde. Agora, e aí acho que alguns liderados, eles também não se ajudam, né? Na minha liderança, eu sempre procurei ter essa via de mão dupla, vamos jogar com a verdade, joga com a verdade comigo, se não estiver legal, eu te ajudo. Mas algumas verdades elas têm que ser ditas e às vezes o líder ele se perde um pouco nisso. Muito interessante você trazer essa parte como se fosse um feedback que você tomou ali por chegar atrasado e o seu supervisor não deixou você entrar. E eu vejo que isso acontece bastante. E qual foi o feedback assim mais duro que você recebeu? Que você tomou e você falou, meu, eu preciso mudar, isso aqui faz sentido, isso aqui realmente faz sentido pra mim, eu preciso mudar pra mim evoluir. Eu já tomei alguns feedbacks já como líder, mas antes eu era liderado e eu tinha ali uma história, né? Tinha todo um legado de vendas. Eu era um dos melhores vendedores. E um dia eu tava sentado, largado assim, ó, na cadeira, desse jeito. E aqui com o Red ligando e fazia uma ligação, outra. Um dia minha supervisora me chamou, falou assim, senta aqui do meu lado, ouve sua ligação. Você tá zerado, não vem não nada até agora. E aí eu ouvi minha ligação, parecia outra pessoa. Parecia outra pessoa. Ela falou assim, olha como você tá sentado, olha a sua postura. Você quer ser o melhor? Eu sempre gostei, a gente sempre foi competitivo. Você quer ser o melhor desse jeito? Olha a hora que você chega. Então, isso mexeu muito comigo. Foi um feedback duro e ela, assim, é isso. Se você quiser
sabe? Ter um volume de vendas razoável. Se você quiser ser só mais um aqui, segue com a sua postura. Eu sentei diferente, saio do feedback, sento. Na primeira ligação eu faço uma venda. Eu era um cara muito apegado com essa cultura. Tipo, as coisas não estão dando certo. O dia não tá bom. O fulano lá... Eu tenho algumas histórias de venda, né? Que eu sempre disputando ali o primeiro lugar. Que, inclusive, quando eu disputava com o Herbert, eu sempre ganhava, né? Fique registrado nas nossas disputas. Mas eu nunca queria perder. Então, eu tinha essa cisma de falar assim... Pô, não tô vendendo por quê? Porque o fulano de lá tá me jogando alguma energia negativa aqui que não tá dando certo. Até da cadeira, o Herbert lembra, eu não tava vendendo, eu tinha que trocar a cadeira. Falei assim, não vou trocar essa cadeira aqui porque não é possível, porque não tá acontecendo. E aí um dia o líder falou assim, velho. Para de ser chato. Senta e vende, vai trabalhar, olha como você liga bem, olha como você fala bem. Eu quero 15 vendas sua hoje. Eu vendia na média, sei lá, 7, 8. Eu quero 15 hoje. Só sai daqui quando você tiver 15 vendas. Eu entendi o recado. Ele vai, falava até alguns palavrões. Vai, velho, vai. E isso pra mim foi um choque de realidade. E eu fiz 17 vendas esse dia. E aí eu entendi que realmente... E a liderança, ela tá ali pra te provocar, ela tá ali pra extrair o seu melhor. Eu tive líderes que fizeram isso por mim. E na minha trajetória de liderança, o meu objetivo era esse. Tirar daquela pessoa o melhor. Sem ultrapassar alguns limites, né? De forma equilibrada, que nem o Herbert falou. O lado humano, ele sempre foi importante. Tem dia que é uma conversa mais dura e tem dia que você abraça e fala assim, fica tranquilo. Só trazendo esse ponto que o Eric falou, e só tomar um pouco de cuidado, às vezes a gente dá um exemplo, que nem o Eric teve uma reação sobre um feedback que foi um pouquinho mais duro ali do supervisor dele na época. Eu falei, e aí, cadê? O que você está fazendo? E tal. E nem sempre essa dureza ela funciona. E isso daí é uma percepção que você começa a ter como líder. E é isso daí a gente vem aprendendo, que a gente sabe que tem pessoas que... Imagina que você vai dar um feedback duro numa pessoa, em algum momento ela está sem confiança, ela está desencorajada, e ela está pronta para sair com um monte de problema em casa. E você termina e você chega e fala assim, é hora de motivar o cara. E aí, vai ficar fazendo corpo mole? Vamos pra cima e tal. Aí você traz essa energia pro cara e você termina de derrubar o cara. Então você precisa ter uma análise mais profunda sobre pessoas. Sempre eu volto com pessoas. Então ter uma análise mais profunda. Que em algum momento... Talvez esse papo não funcionasse com todo mundo. Não, porque você precisa entender qual que é o momento que você desafia e qual que é o momento que você encoraja. Porque o momento do encorajamento é aquele cara que tá difícil, você não vai brigar, você vai chegar e falar assim, tira a pressão, confio em você. Não precisa se preocupar, não, que você tá comigo aqui, eu confio em você, eu sei que você vai conseguir. E você, encoraja. Mas aquele cara que é o bom vendedor, que tá bem, que tá batendo meta, é o cara que você vai provocar. É o cara que você vai chamar, e aí? Que merda de resultado é esse? Você vai trazer essa provocação porque é um cara que gosta de desafio, Se até o final do dia você entregar e aí... Mas imagina, você vai jogar um desafio para um cara que às vezes não tá conseguindo nem sair a venda, então você precisa pensar que você precisa tirar a geladeira das costas dele ali, tirar aquela pressão. Então, a gente sempre foi competitivo e pra gente funcionava muito bem a provocação. Tanto existia uma provocação geral, como existia uma provocação minha e do Eric, porque a gente, por mais que a gente tinha uma competitividade muito grande, mas a gente se provocava para empurrar o outro no resultado. E aí existia uma diferença, que o Eric ele sempre foi um cara bem intenso nos resultados dele, e eu fui sempre muito mais constante. Inclusive até hoje, né? Constância, né? Sempre fui mais constante. Então, nos dias, tinha dia que ele fazia mesmo 17 vendas, e eu lá, 8, 9 vendas, que era na época dos produtos. E em algum momento ele fazia uma venda. Tava zerado. E eu continuava com 8, 9, 10 vendas. Então eu sempre tive uma constância, porque eu não deixava fugir um pouquinho pelas adversidades ali daqueles momentos. Sempre tive uma constância de resultado. E ele tinha uma intensidade, mas oscilava um pouco. No final das contas, a disputa era grande, mas eu saía muito mais na frente do que ele. E isso daí tá claro, isso daí tem resultados, tem registros. Em algum momento eu tá perdido nos papéis. Eu quero os registros. Vou buscar lá. Mas enfim, eu acho que esse é o principal ponto que a gente fala, Caio, sobre esse sentimento de entender quem é exatamente na hora da liderança,
como você lida com as pessoas e não gera um preconceito e às vezes em algum momento. E não só enxerga, tem um viés só de venda, só de que precisa vender. E se enxergar cada um com o seu perfil, com a sua individualidade e como que você move. E ninguém você consegue mover só gritando, só falando. Eu acho que o que você precisa colocar na cabeça como liderança, não em entender que ser líder, ser supervisor é um cargo que você está no momento, mas não significa que muda alguma coisa para outra pessoa. E aí você como líder, naturalmente, hoje uma das principais características que traz a liderança é a inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional para parar, pensar que às vezes o vendedor, a ignorância que a gente fala, é o que é a pessoa tomar atitude sem saber como que se está fazendo certo ou errado. E naturalmente você precisa ser maduro a ponto de não levar para o pessoal, não carregar ego, orgulho e tratar com inteligência aquilo ali, conseguir tratar com inteligência e poder agir da melhor forma possível para que possa potencializar aquele seu vendedor ou aquele seu liderado. Deixa eu contribuir também. Enquanto a gente vai falando, por isso que o tema para mim ele é muito legal, sabe? Eu me sinto muito confortável para falar, que falaria até 10 horas da noite, mas enquanto o Herbert fala, né, eu começo a lembrar de algumas histórias e poderia trazer algumas aqui, mas tem, né, algumas características enquanto líder. Eu tinha alguns alinhamentos com a minha gerência, né, quem era sempre o meu superior. Eu não demitia porque o cara não vendia. Eu não demitia se ele tivesse falta de comprometimento. Eu demitia se o cara não tivesse afim. Porque ensinar a vender é papel do líder. Eu ensino o cara a vender. Pô, ensinar técnica, eu desenho um script para ele. Ele pode sair zerado no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e a gente vai batalhar junto. Agora, ensinar a tá afim não tem como. Como é que eu ensino esse cara a tá afim? Então, sabe aquele lance que o líder tem, às vezes, de fala assim... Pô, você prefere empurrar louco ou segurar lerdo? Porque tem uns caras que é mais pra frente, porque olha, porque vai. E ensinar o cara a tá afim não dá. Então, técnicas de vendas, falar sobre condução, abordagem, fechamento, abordagem, sondagem, fechamento, ainda eu lembro algumas coisas aqui. Mas agora ensinar o cara a tá afim não dá. Se o cara tiver afim e o meu papo reto, eu tenho uma história aí especificamente de um colaborador que eu tô na mesa do meu gerente. Se você estiver ouvindo em algum lugar, se você estiver por aí, Diego, apareça. E conforme essa história aí, se você tiver também, se a gente tiver oportunidade, a gente falou há pouco tempo, mas da nossa história, aconteceu exatamente dessa forma. Eu estava na mesa do gerente, falando sobre outras questões, e aí chega uma supervisora, que era um cargo igual ao meu, e fala assim, poxa, olha, o Diego não dá mais e tal, ele não quer, ele não tá afim, ele não produz... E aí o gerente vira para mim e fala assim, posso mandar o Diego para sua equipe? Eu falei, pode. Não conhecia o Diego, não tinha, sabe, maiores detalhes sobre quem era o profissional Diego. Sabia mais ou menos quem era ele, a gente se cruzava ali. E ele vem para minha equipe. E a primeira coisa que a gente faz é um alinhamento. Ele senta do meu lado e fala assim, e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Já sabe da forma que eu trabalho? E como é que a gente vai trabalhar daqui para frente? Quais são seus objetivos? Eu falei, só quero trabalhar em paz, mano. Eu só preciso que alguém confie em mim. Eu falei, tá aqui. Eu confio em você, você confia em mim. Vamos fazer alguns alinhamentos? Eu não gosto disso. Você atrasou, eu quero a verdade. Eu vou trabalhar com você de verdade. Vamos junto, vamos junto. Eu falei, você não tinha confiança. Olha seus resultados dos últimos 3 meses. Onde você quer chegar? Ele falou, eu vou vender 100 mil. Eu vou ser o primeiro lugar aqui. Eu falei, então vamos construir isso junto. E aí ele sai de... Né, um pedido de demissão, ele seria demitido naquela ocasião, vem para minha equipe, a gente faz um alinhamento, um papo reto, e ele sai de, né, um vendedor ruim, ele seria descartado para um vendedor destaque. Aí ele é destaque no primeiro mês, no segundo, no terceiro, até numa ocasião, a gente numa reunião e a supervisora antiga dele vira para mim e fala assim, eu que formei. Olha lá, eu que formei. E tá tudo bem, eu falei assim, obrigado. E tá tudo bem. Mas eu acho que esse é um case importante de identificar o perfil, uma conversa certa. E no final, assim, é tudo por pessoas, né? A gente acredita em pessoas até hoje. E aí, esse é um dos cases aí que me faz acreditar e me faz ser tão apaixonado pelo que eu faço hoje. Para os líderes que estão nos ouvindo aí, eu vou pedir um pause de 5 minutinhos para a gente fazer algumas trocas, alinhar algumas ideias. Espero que vocês estejam gostando do papo. Durante esses 5 minutos... Compartilhe esse link para o líder que está na sua equipe, para algum líder ou para qualquer outra pessoa que você acha que tem um papel de liderança, para a gente contribuir cada vez mais com esse movimento.
Bora? Pausou, né? Não vai ser. Perfeito. Legal, estamos de volta. Estamos de volta agora. O Caio envelheceu. Fomos agora. Fomos para 2043. 2043 agora. Caião ficou um pouco mais velho. Mas eu acho que agora é um momento legal para a gente bater o papo, né? Primeiro, deixa eu me apresentar para a turma. Olá, tudo bem? Eu acho que eu fui o único que não oi ainda. Alexandre Vieira, da Enlaçar. Algumas pessoas a gente já se encontrou por aí, mas acredito que tem gente nova. E, cara, privilégio dividir essa mesa com vocês. Né? A dupla Vieira agora, na verdade, somos o trio Vieira. O trio Vieira. Virou Vieira Cast agora. Vieira Cast, Vieira Online. Mas legal, cara. Privilégio estar com vocês, viu? De verdade mesmo, irmão. Obrigado você, né, por toda a história. Daqui a pouco você vai se apresentar e falar de como a gente se conheceu. Mas é um prazer estar aqui nessa mesa, falar sobre um tema que é tão importante e para mim foi tão... Eu chego, né, até uma trajetória e quando o Ale chega com os conceitos de educação e da forma como ele faz, me transforma e me torna um líder diferente, porque a gente estava falando, até pegando um gancho da primeira parte, né, sobre a liderança e os níveis de liderança, né? Então a gente continua sendo líder, estou num nível de liderança ainda desafiador e você foi super importante aí nessa criação. Então é um prazer estar aqui com esses dois feras. É isso. A gente já tem talvez aí já tá criando uma história, mas o que eu posso dizer é que eu sempre levo lá na questão, por mais que a gente tenha bastante conhecimento tanto na teoria quanto na prática, a gente aprende no meio dessa trajetória que a gente precisa sempre estar aberto a conhecimento. E aí quando você fala de cruzar aí ter as informações, eu acabo achando que em algum momento aquela frase de Sócrates, só sei que nada sei,
Quando você acha, fala, pô, agora sim entendi sobre liderança. Aí vem o Ale entrando no nosso projeto, entrando com a gente, trazendo um conceito que fala, pô, nossa, dando a verdade e águas no balde ali, as verdades ali na pancada, e aí começa a trazer pra gente ali uns conceitos, um outro tipo de visão da liderança. Então é um prazer enorme aí também compartilhar com você, e tenho certeza que vai sair pedrada daí. Será? Imagina. Será? Vamos ver, né? Não, cara, mas a ideia é legal, porque esse podcast ele nasce do grupo de líderes da Vieira, né? É uma ideia, foi idealizado por um grupo de líderes, vamos chamar de TCC. Agora eles estão fazendo parte do TCC do curso que está encerrando. E aí eles têm a ideia, como que a gente faz para pegar todos os conceitos de liderança que já existem no negócio, que já existem na Vieira, e a gente faz com que isso perpetue dentro do projeto que vocês estão bem... Tá sim, tá Cezinho? Voltou? Beleza. Então, assim, como que a gente insere toda essa cultura e que ela se perpetue por um longo tempo, né? Só que tudo isso a gente sabe que não começou desse jeito, né? Tudo isso começa de uma outra maneira, aonde bate, de repente, uma dor para vocês poderem buscar essas referências que vocês comentaram agora. E aí a pergunta é, quando foi que bateu essa dor? Como foi que vocês perceberam que era o momento de dar um passo um pouquinho diferente do que tinha dado até agora? Eu posso começar. A gente chegou em um momento, principalmente ali, acho que o Eric pode dizer que ele começa o processo um pouquinho antes ainda que eu. Mas a gente chega um momento que... É que nem a gente fala, quando a gente começa a tratar sentimentos e tenta ter uma inteligência emocional a ponto de não pensar que muitas das pessoas têm um ego, têm um orgulho, onde elas precisam fazer algo, elas não precisam pedir ajuda, que eu resolvo tudo sozinho. E hoje eu tenho uma seguinte linha, que ninguém resolve tudo sozinho. Eu acho que às vezes você até consegue fazer algo, mas quando você tem apoio, conhecimento, busca de pessoas, eu acho que o Eric usa bastante nos últimos vídeos e nas coisas que ele fala mesmo, muito sobre ambiente. A gente fica sempre trazendo um ambiente melhor, de pessoas positivas. A gente tenta hoje, quando tem pessoas negativas, tem dificuldades, a gente foge um pouquinho disso. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso cria conceitos para que a gente possa melhorar aí o dia a dia, melhorar a nossa liderança. E aí, a dor que a gente tem é essa dor mesmo de liderança, do líder ser mais profundo. E a gente busca, e aí começa a buscar algo que seja mais didático, mais aula, e aí a gente entra num projeto, coloca as pessoas, porque a gente sabe que o conhecimento ele liberta. E muito, por mais que tenha o Ebert e o Eric, mas a gente se aprofundou muito. Eu e o Eric estudou muito sobre liderança, a gente viveu muito na prática, mas quem me conhece sabe o tanto que eu sou obcecado quando eu decido fazer algo. E essa obsessão foi também por conhecimento, entender o que é líder, ler livros. E aí o Ale entra no jogo no momento que a gente sente a necessidade, que a liderança ela não está entregando aquilo que a gente entende que é certo, e a gente sabe que às vezes o líder ele assume a liderança, mas ele não assume o estilo de liderança. E aí ele não estuda, porque não tem escapatória. Ou você estuda, ou você fica refém de más decisões. Aí ele não estuda, não busca conhecimento. Então, basicamente, foi um processo para a gente forçar esse líder a aprender. Que aí a gente coloca num horário de trabalho, a gente coloca num dia que ele precisa ir, precisa frequentar, a gente acompanha a frequência dele, porque a gente sabe que dali vem conhecimento e antes de tudo isso, a gente passa pelo curso, a gente vive o curso, a gente se entrega, a gente chora, a gente toma pedrada ali em alguns momentos, por mais que você fale, pô, o Herbert toma pedrada, quem viveu nos cursos comigo, sabe, tomei os, ali, ó, judiou. Mas assim, pedradas que a gente fala... Não é nem coisas negativas, mas é mentiras que a gente conta pra gente mesmo, só que ali você começa a desmascarar tudo, porque existe um processo, existe um ensinamento ali dentro da metodologia da lei. E pra mim, acho que foi isso, a gente buscar a dor da falta do conhecimento da liderança sobre tomadas de decisões. E ali eu acho que entra você ali que é fundamental, e já vem praticamente ali quase 80% da nossa liderança hoje que passou pelos treinamentos. Né? Verdade, né, cara? Quase 40%, 80%. Verdade mesmo. E aí, Ericão? Nada a declarar. Brincadeira.
Então, eu já apaixonado por esse processo de educação, esse processo de crescimento, pela busca, se eu chego até aqui, foi realmente... E são fases e gerações diferentes, né? No começo, para eu conhecer sobre tema específico, eu precisava ler muito, era só livros. E aí as redes sociais começam a ficar muito mais frequentes, muito mais acessíveis. Os smartphones, a era, né, da informação. Chat GPT. Chat GPT aí, que nova, hoje... Essa é a mais nova, né? Agora 5.0, hein? A mais nova. E aí, no momento que a gente está num grupo grande de líderes, eu acho que o líder que ele não senta para aprender, ele não tem que levantar para ensinar. E a todo tempo a gente está se renovando, porque a educação ele é um processo contínuo. Não é um processo hoje, olha, fiz um curso, estou preparado, bora. Essa frase é pedrada, hein? E você vê vários líderes... E aí, assim, ó, processo de educação. Você vê vários líderes se atualizando até hoje. Aí você vê o cara, daqui a pouco o cara tá lá, não sei, lá nos Estados Unidos, lá em Harvard. E aí você começa a pensar, olha, pô, se o cara é bom desse jeito e tá buscando, quem sou eu na minha insignificância? E aí a vinda do Ale é muito boa, porque ele me traz uma palavra que para mim era nova, acho que talvez para alguns de vocês agora, andragogia. Eu, como assim andragogia? E ele vem, né, através da indicação de um amigo, que inclusive, um abraço aí, querido, pro meu irmão, amigo aí, o Wellington. O Wellington, a Emily aí são grandes parceiros de negócio nossos principais. E aprendo muito com ele também. E aí eu vou entrar nesse tema depois de poder no ambiente, de estar próximo de pessoas bem-sucedidas. Sabe, aquela frase que ande com 4 fracassados e você será o 5º. Agora ande com 4 milionários, você será o 5º também. Ela é verdadeira, ela funciona. E eu até conversando... ficar milionário, cara. Você começar a andar com milionários. É só você começar a andar com algumas pessoas. Aqui, eu já tô milionário aqui, pô. Então, o poder do ambiente. Mas aí quando ele me fala sobre... Olha, ele já era uma referência, ele já via algumas movimentações dele com o time, já tinha algumas referências. E aí ele fala sobre o processo e fala assim, poxa, tem um cara que eu preciso te apresentar, que é o Alexandre Vieira. Fez um trabalho bem legal aqui com o time, foi muito bacana. Bate um papo com ele. E aí é onde a gente se conhece e marca uma reunião. E o Ale me fala uma palavra que pra mim era... Falou assim, eu trabalho com andragogia. Andragogia? E aí ele explica muito claro, de forma muito simples, mas muito clara, andragogia. Pedagogia, educação de criança, andragogia, educação de adultos. Ele fala assim, tem uma liderança, tem assim, ruídos na comunicação. Acho que aqui não acontece não, né? Acontece. Pô, existe problemas de... Acontece. E aí a gente começa a estudar e diagnosticar, porque ele também, aí depois você pode falar um pouco sobre o trabalho, ele também não entra para levar esses conceitos, se ele não acha que vai ser absorvido, né? Se não é uma terra fértil, se o terreno não é fértil, não adianta eu plantar nenhuma semente. Então, quando ele traz esse conceito, eu até brinquei com você algumas vezes, nos nossos bate-papos eu começo a admirar a forma como ele traz, a didática como ele traz, a comunicação dele. Eu falo assim, o que você estudou? Pesquisa na internet, será que tem alguma formação de andragogia? Porque eu sou esse cara assim, curioso, eu sou esse cara incomodado, questionador. Puta, velho, eu tive algumas mensagens, olha como a Lê conduz até nos nossos primeiros encontros. Então, acho que foi super importante porque eu sempre provoco ali os líderes para buscar conhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta, o conhecimento ele te prepara. Você pode estar com medo, mas se é um tema que você está preparado, que você estudou, que você... É igual falar com os meus filhos hoje sobre, sei lá, Roblox, o tal dos Brains, Rods, Bananilo... Puta, eu vou lembrar aqui. É o... Tututu Sahur, acho que esse é o nome. Mas eu vejo eles falando, é isso aí, né? Não faço ideia do que seja. É, Roblox, pra galera que tem filho aí sabe qual que é. É o Bananilo, Chimpanzilo. Tô na fase do Patrulha Canina. Patrulha Canina, né? Monster Truck. E aí, pô, eles vivem tanto o negócio, eles passam assim tanto tempo, conhecem tanto, que eles começam a entender tudo. E aí você vai se comunicar, vai falar sobre um tema com eles. E eu provoco os meus líderes a entender sobre temas que são importantes, tipo, pô, velho, precisa se comunicar melhor, precisa entender um pouco mais de Excel, precisa entender sobre isso. Agora, comunicação e da forma como a Lê traz, foi super importante, e aí eu digo que foi um divisor de águas. Nós tínhamos e temos uma equipe forte, uma equipe com os viés de resultado, e eles precisavam se comunicar melhor. Aí a Lê traz aí todo um conceito, e hoje o nosso time ele se comunica muito melhor, conceitos de liderança, de comunicação. Então, eu sou suspeito para falar um pouco aí, mas eu sou
super fã de todo o trabalho que ele desenvolveu com toda a nossa liderança e a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Tem muito trabalho, cara, muito trabalho. Mas é legal quando vocês trazem esses elementos, principalmente quando a gente fala do poder do ambiente, né, que você coloca. Como que o poder do ambiente ele funciona, né? E você se posicionar dentro desse poder, desse ambiente que você quer se empoderar. Não é só o poder do ambiente que você precisa querer se empoderar disso, né? Então, pegando do primeiro bloco, a gente falava muito da questão, o líder que a gente vai formando, porque, não, esse cara nasceu líder nato. Não existe o líder nato, né? Sim. Pelo menos a pesquisa que eu fiz no hospital aqui de Guarulhos é só menino e menina que nascem. Ninguém nasceu líder, não existe isso. Então, o cara tem que se empoderar dessa questão, olha, eu já sou um líder, né? Só que ainda não. Qual é o caminho que eu tenho que traçar para assumir essa liderança? E o poder do ambiente ajuda muito nisso, né? Como quem é a referência que você tem como uma liderança? Quem é a referência que você tem como aquele cara que você idealiza você se tornar? Porque se você não tem esse propósito, essa visão no futuro, como é que você vai fazer para fazer a sua liderança acontecer? O lugar que você quer efetivamente estar, aparecer, né? Quem foi a musa inspiradora de vocês? Ou o muso. Né? Ou o muso, né? Ou o muso. O meu, eu tive, na verdade, meu pai, ele nunca teve uma liderança ele sempre foi empresário, ele tentando aqueles negócios de montar negócio e tal, mas o meu mesmo de líder foi o Homero, meu irmão. No entanto, que quando eu viro líder, eu grudava nele e falei, me fala, aí acontecia alguma coisa na liderança. Aí eu chegava em casa, e anotava, chegava em casa e falei, o que você faz quando faz isso, isso, isso? Aí ia lá e falava. Porque ele é 8 anos mais velho que eu, acho que 9, 10 do que o Eric. E ele já tinha passado já tinha entrado numa empresa de vendas e já tinha assumido uma liderança, já estava ali num processo. E ele tinha bastante resultado, né? A gente acompanhava, a gente lá em casa sempre acompanhou muito disso. Então, ele foi a minha referência. E isso daí, hoje em dia, eu percebo que faz muita diferença, né? Porque a gente percebe pessoas, às vezes, entrando e não tem base. Foi aí que eu falo, não tem base. Isso, e aí a gente entra nesse trabalho de se tornar a base para essa pessoa, inspirar ele, como eu tive um dia uma inspiração que para mim foi muito mais fácil, me inspirar e trazer talvez esse cara que nem você falou, ele não nasceu líder, mas ali naquele momento você começa a ter indicadores que se ele for um bom líder, ele vai performar, tem características que ali em algum momento tem chance de trazer grandes resultados e fazer um bom trabalho. Eu classifico que eu falo sobre as pessoas, sobre a nossa cultura, né? De onde a gente vem, como vocês pensavam nisso, né? Que é conectado com a sua provocação. E para mim também, o Homero, ele foi sim uma inspiração e eu falo que nós fomos privilegiados, né? Pelo ambiente que nós éramos colocados. Porque meu pai, ele não era um líder. Era de vendas e a gente sempre na competição, a gente sempre brincando desde pequeno. A gente já começa com essa mentalidade. E aí, ter ali no nosso ambiente o irmão mais velho que já influenciava para liderar, para cuidar de equipe, a gente já ouvia as histórias, e a gente começa a ficar provocado por isso, ainda que talvez a gente não tivesse essa vontade, mas ela já estava aqui dentro, ela já tinha em algum lugar, ela já estava aqui. E aí quando as coisas começam a acontecer, a gente lembra. Então, nós fomos privilegiados porque nós tínhamos uma referência. Então, para nós, a gente olhava e falava assim, eu quero ser um líder igual ele, olha que legal. E ouvia até as nossas primeiras experiências, as coisas aconteciam e nós éramos privilegiados porque a gente chegava em casa e tinha com quem trocar. Não era só eu e o Herbert ali no nosso mundinho. E aí o ciclo do meu irmão também tinha alguns amigos que já eram líderes e a gente foi aprendendo com isso. Eu acho que isso daí foi uma grande oportunidade para nós. Homero, hein? Grande Homero, bicho. Eu gosto dele. E ele é um cara muito forte, né? Uma característica do Homero que eu acho que ele é muito forte é volta de novo ao poder do ambiente, né? Porque a gente está falando. É a força que ele tem para juntar pessoas. Para fazer com que as pessoas acreditem num propósito que faça acontecer. Isso é muito legal. Abraço para o Homero, inclusive. Deve estar assistindo nós, eu acho, né? Tá ou não tá? Tá assistindo nós. Acredito que sim. Excelente. Cara, e aí, mas assim, tudo bem, nem tudo são flores, certo? A gente sabe, principalmente no papel da liderança, nem tudo é tão fácil como a gente gostaria que fosse. Às vezes dá vontade de você meter o pé em tudo, vamos falar claramente, né? Dá vontade de abandonar, de desistir das questões. Tanto que esse projeto, ele nasce com os meninos lá, que só tem 2 caminhos para você como líder. Ou você evolui, ou você desiste. Por isso,
a gente coloca, a gente intitula como evoluir ou desistir. E aí, o que você quer? Evoluir ou desistir? Né? Vocês optaram por evoluir, mas e aí? Como que foi que vocês viraram a chave na hora que aparece aquele desejo de desistir? Eu já tive várias, né? Não foi uma nem duas, principalmente no começo. Pensei em desistir? Não foi numa nem duas. Primeiro, quando você forma a sua primeira equipe, aí daqui a pouco o seu melhor vendedor ele sai, daqui a pouco ele falta, daqui a pouco ele tem um problema, aí você já está ali, tem todo um planejamento, daqui a pouco acontece alguma coisa, ou então a empresa mesmo muda alguma regra. Então, pensar em desistir, porque desde então eu começo a formar uma mentalidade do quê? Ser líder, como também ser vendedor não vai ser fácil, a gente vai encontrar dificuldades pela frente, mas eu já estava forjado no quê? Desistir para mim não era uma opção. Porque eu já tinha sonhos, já estava com meus objetivos traçados, já não queria ser mais um na multidão, então queria um padrão de vida diferente. Então, beleza, sai um, eu contrato o outro. E aí, assim, é difícil? É difícil. E aí eu te falo, escolha ser difícil, porque se é difícil para você dessa forma, imagina para o cara sem objetivos, sem sonhos. Eu ouço algumas coisas de pessoas mais experientes, que um homem sem sonho é um homem morto. Então, os meus objetivos, eles sempre estiveram vivos. E aí também eu vou na famosa frase dos filósofos, do Racionais, nada como um dia após o outro. Que nesse momento que eu pensava em desistir, era só um momento. Aquele dia ruim, aquele momento ruim, não determinava a minha história, não era a minha história ruim. Então nada como um dia após o outro. Ia para casa, dava aquela descansada, ou pelo menos tentava, né? Porque o líder, ele vive essas insônias aí, esses momentos. E no dia seguinte já chegava com um plano, e assim... tem alguns estudos hoje, né? A ciência já explica que a partir do momento que você coloca no papel o seu problema, 50% dele já está resolvido. Aí o resto é execução. Então, eu comecei a entender que dedicar tempo com a solução era muito mais eficiente do que a preocupação. E eu vejo pessoas paradas, pô, e agora? Puta, saiu melhor. Putz, e agora a equipe sei lá, não tá rolando. Peraí. E aí, assim, é aquela... sabe, identidade. Deixa eu buscar na minha inspiração. E é bom você ter pessoas... Olha, putz, tá saindo aqui, saiu fulano da equipe. Pô, por que saiu? E normalmente, esse é um dos problemas do líder, né? Normalmente, um bom vendedor ou alguém de referência, ele não sai da noite pro dia. Então, a gente fala de características indispensáveis na liderança. Conexão. Você sabe o que está acontecendo, aí você sabe dos objetivos. Aí... Pô, saiu, e aí, Ale? E o filho, velho? E aquele plano? Que de repente, né? Aquele cara saiu de repente. Não existe o seu de repente. Né, nunca é uma história que vai se construir até a saída. Esses dias eu comentando assim com outros líderes, né? E referências também. Aí falou assim, pô, saiu fulano de tal. Aí eu falei assim, tá, e o gerente dele? Cadê? Como que não olhou para esse cara? Porque é tão difícil ter um bom vendedor, um bom gestor. Então, acho que essa conexão aí deve ser uma prioridade na liderança. Não, e é interessante o que você está falando. A semana passada me liga um líder e fala para mim, cara, minha equipe está assim, assim, assada. Ele me fala o perfil de 4 pessoas da equipe dele e fala, quem que você acha que eu tenho que mandar embora? Eu falei assim, cara, vou ser muito sincero para você, pede a conta, mano. Acho que é você. Porque tem hora que você para analisar, você fala assim, se o seu liderado está te dando problema, 4 pessoas têm problema, você tem que escolher entre as 4 qual o pior para você mandar embora, sai do jogo. Sai do jogo porque o seu trampo não está sendo bem feito nesse momento, né? Ele ficou meio bravo comigo, eu confesso, que não ficou muito feliz, não. Mas isso faz todo sentido o que você está falando. Todo sentido. Fala de pensar em desistir, aí já tem uma trajetória já pegada que... Eu acredito assim, ó, quando você fala em desistir, eu acho que quando você começa como vendedor, você já começa o primeiro dia pensando em desistir. Eu acho que o pensamento da desistência, ela vive com a gente a todo momento. E eu acho que ela cresce no momento que a gente sente medo. Então, o medo é onde te paralisa e é onde a sua tomada de decisão. Aquele negócio, tô com medo, mas você tem que tentar usar o medo mais como alerta, como atenção daquilo e pensar com mais propriedade sobre algumas tomadas de decisões. Mas você precisa ter uma entrega maior ali naquele momento do medo e sempre pensar em coisas boas, em situações melhores, em que as coisas vão melhorar. Então, naturalmente, não basta só você ser positivo, você tem que ser resiliente, tem que ser resistente. Eu passo ali por várias trajetórias na minha vida, acho que desde muito moleque mesmo, quando você tem vontade de ser jogador de futebol, que era o meu sonho, eu quebro a perna.
um dia. Quebrei a perna, pá, daquele jeito, depois vou passar no médico e falar, nunca mais vai jogar bola. Ali naquele momento eu sempre desisti, tal, e continuei, voltei, jogo bola até hoje, mais ou menos, mas jogo bola até hoje no meio do caminho. Mas aí eu vou passando por várias trajetórias e várias escolhas de desistência. E, inclusive, uma delas, que é um processo que eu passo por uma outra empresa minha, que acabo quebrando, acabo passando por dificuldades financeiras. E ali, em alguns momentos, você pensa em desistir de tudo, vou largar, você pensa em mudar de cidade, mudar de país, entrar numa caixinha ali e nunca mais aparecer. Só que eu acho que tem uma parada que é muito forte, e eu aprendi isso já buscando conhecimento mesmo, trazendo clareza, conversando com pessoas, que quando você fala em desistir ou evoluir, eu acho que o que define o caminho é a pergunta que você faz. Por quem? E por que você está fazendo isso? O porquê, toda vez que eu pensava em desistir, eu acho que as pessoas que sempre acreditaram nos meus momentos mais difíceis eram as pessoas que mais me moviam a continuar. E, naturalmente, minha família, meus filhos falam assim, beleza, se eu desistir, o quanto... Porque uma coisa é quando você impacta só você. E outra coisa é quando você impacta seu filho, sua família, as pessoas ao seu redor. Então, esse porquê... Mas vocês faziam essa pergunta? Me fazia. E se eu desistir? Se eu desistir, como que vai ser o cenário? Porque o meu cenário, a gente é acostumado a viver na dor. Eu sou forjado na dor. E não é de hoje, desde moleque. Sou forjado na dor. E você sabe disso. E pra mim, a dor podia vir que não era problema. E se eu tivesse que passar outra dor, pra mim não tinha problema. Só que assim, uma coisa é você viver e outras coisas as pessoas que dependem de você. E não era só minha família. Eram pessoas que no momento de mais... Você tinha colaboradores, você tinha... Exatamente, pessoas que no momento de dificuldade, com salário atrasado, continuaram acreditando e trabalharam. Como teve gente também que, pô, você ajuda e acontece, que a pessoa não tá nem aí. Que é justo também, porque cada um tem um sentimento e tem que carregar aquilo que acredita. Deixa eu fazer uma observação. Tem uma frase que é muito forte, que fala assim, quando você vence, quantas pessoas vencem com você? E o contrário, ele também é verdadeiro, né? Na hora que você vai desistir, você não desiste só por você. Você tá matando vários sonhos ali. E nas adversidades, eu sempre pensava assim, no profundo, sozinho, era esse meu pensamento. Aí me fazia tomar decisão. Pô, peraí, velho, assim pode dar certo. E deixa eu ligar pro fulano. Será que vai, sabe? E começava a pensar outros caminhos. Eu até falei, eu tava numa conversa com um amigo ontem, eu falei assim, é muito difícil tocar a vida sozinho, irmão. Se você não tiver alguém até pra pensar com você, pô, Ale, tô com esse problema aqui, velho. Me ajuda a pensar, me ajuda a pensar. Eu acho que isso é muito louco, né? Sim, e aí você pega todo esse momento nessas dificuldades, nessas decisões, e aí você traz o porquê disso. Mas por quê? E aí esse porquê e esse porquê, eu acho que são dois pontos que até hoje mesmo, quem me acompanha sabe o tanto que eu me entrego já começando a treinar e tal. O porquê você começa a treinar, Herbert? Porque você é louco, resolveu acordar 4 horas da manhã e virou o atleta do planeta. Isso é fato. Não, eu também você também não acha? Isso pra mim Virei o atleta do planeta. Mas eu acho que a gente aprende nas dores. E a gente aprende, acho que toda essa minha trajetória, eu acho que ela foi um dos maiores aprendizados, mais que muito livro. Mas ainda assim a gente vem buscando evolução. E quando a gente acaba se tornando, vivendo, quando a gente acha que é alguma coisa, por algum momento, e a gente toma uma surra do ego e do orgulho, e a gente tem que abaixar a guarda e entender que a gente não é nada, além do que a gente está naquele momento, a gente começa a ter uma reflexão. Então, em algum momento ali eu passo no médico também, e o cara fala, meu, sua saúde está zoada, você tá indo pro buraco. E aí, o que fortaleceu de novo exatamente por quem? Fala, pô, e se eu morrer? E é a mesma decisão sobre o desistir e evoluir. E o evoluir hoje, quando você fala de evoluir, sei lá, a gente impacta falando sobre dinheiro. Mas eu acho que o dinheiro, ele é acesso. Ele dá mais acessos, ele dá mais conforto. Ele é meio, né? Ele não exatamente, é um meio. Porque eu acho que, pra mim, Herbert, nunca foi só dinheiro. Nunca foi só dinheiro. Eu já tomei decisões que eu perdi dinheiro, mas porque foi uma decisão que fazia mais sentido ali naquele momento. Então, nunca foi só dinheiro. Então, eu acho que isso daí... Porque quando a gente fala, não, trabalho por dinheiro, às vezes acho que é uma leve ilusão que a gente tem sobre algo. A gente quer dinheiro, a gente gosta de conforto, a gente gosta de viver o melhor e busca o bom da vida, sim. Mas eu acho que o que é decisivo é muito por quem que você faz aquilo para você continuar evoluindo e buscar uma vida melhor. Porque para você... Às vezes você dá o jeito, mas para quem depende de você, aí é outro nível. E as 3 perguntas, né, que a gente sempre fala, o porquê, o para quem e o com quem, né? Porque o que vocês falam é isso.
a gente tem que ter primeiro um propósito, objetivo de onde a gente está a fim de chegar. Então, putz, quero chegar a ter a empresa, a melhor empresa de consignado, ou que seja ela, do Brasil. Ok, então você já tem um porquê. Tá bom, para quem que eu vou fazer isso? E aí é onde você coloca as decisões do para quem. E o com quem. Quem são as pessoas que vão estar inseridas nesse fluxo? Porque o poder do ambiente também muda, né? Porque, vamos ser sinceros, vamos pegar esse maluco aqui agora. 4 horas da manhã começa a ir para academia. Depois de tudo isso que você falou, você toma essa decisão. Sim. Aí você tem uma palavra que te guia, chama disciplina. Através da disciplina, você começa a influenciar outras pessoas. Agora tem um monte de maluco às 4 horas da manhã abrindo academia. Porque o poder da liderança que você exerceu, a influência que você exerceu, faz com que essas pessoas se motivem. Você não conseguiu comigo ainda. E tem uns malucos que ainda não vai, não, pensa todo dia, eu preciso começar a ir pra academia. Sou eu, cara. Eu falo assim, cara, eu não aguento mais ver o Herbert na rede social, vou ter que ir pra academia agora. Cara chato. Cara. Bicho. Às vezes tem dia que eu falo assim, não vou postar. Ele fala assim, não, vou postar porque tem uns que... O Ale tá vendo, você deve fazer isso. Que incomoda, tá esperando. Eu falo assim, pô, vou acordar, eu falo assim, não é possível que ele tá de novo lá. Não, você pega, o Renato tá acompanhando a gente aqui, ele tá fazendo um monte de comentário, mas o Renato, você vê que ele tá indo na dor, assim, agora. Tá indo na dor. O Renato tá judiando do Renato. Tá judiando do Renato, cara. Mas é bom pra saúde dele, vai ser... Deixa eu aproveitar que eu mencionei aqui, tem uma pergunta que aparece aqui do Júnior Vieira. Vamos ver o que vocês falam. Todo empresário de sucesso é necessariamente alguém apto a dar conselhos sobre liderança ou outros assuntos independentes de como efetivamente é a gestão dele? Pá! Tela branca aqui do Travel Windows. Todo empresário de sucesso é necessariamente alguém apto a dar esse tipo de conselho? Não, com certeza não. No meu entendimento, não. É porque, assim, o tipo de conselho, né? Conselho sobre uma liderança eficaz, e me coloco nessa provocação, Júnior Vieira. Júnior Vieira faz parte da minha formação também. Quando a gente fala de referências, né? A gente citou o Homero ali no início da nossa trajetória, né? Para vendas, para liderança, e as coisas vão acontecendo, e o Júnior é um cara que ele me provoca sempre para o conhecimento, para também não acreditar em qualquer fonte, não acreditar em qualquer... Enfim. E me provoca também a estudar, e é uma das minhas referências no sentido do conhecimento. E essa provocação dele, eu me coloco nessa posição. Eu acho que não. O empresário bem-sucedido ou o líder bem-sucedido, ele não está apto para falar sobre qualquer tema. Até porque tem temas mais sensíveis. Se você aprofundar, principalmente temas delicados, e aí você vai entrar em várias outras questões que até agora, assim... Só um conversar não é suficiente. Até porque, senão não existiam psicólogos, psiquiatras, né, terapeutas para falar sobre temas específicos. Mas eu acho que dentro de um ambiente corporativo, a gente tem indicadores, né, de como as pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, histórias de bons líderes, a gente inspira dessa forma. Mas a gente sabe que tem questões mais profundas, até algumas trocas aí nossas. Em alguns momentos a gente traz alguns podcasts e fala conteúdo sobre temas difíceis, né? Ansiedade, depressão, sabe? E a gente sabe que... O tal do burnout agora, né? O tal do burnout. E aí, só um recado do empresário, um papo reto. Então, a gente tem esse cuidado nas empresas. E não digo que a nossa empresa é perfeita, não, que a gente tem muita coisa para melhorar. Mas tem esse cuidado, e em alguns momentos, eu acho que tem que ser um especialista para falar sobre temas importantes. Então, respondendo, Júnior, eu acho que não. Nem todo empresário e líder... ele é preparado para falar sobre temas específicos. Temas específicos é para profissionais. Agora, pessoas bem-sucedidas, histórias que deram certo, eu acho que às vezes inspira e aí também muda o jogo, muda a vida de testemunho, né? O cara que tem o testemunho para falar, né? Eu acho que esse cara tá apto. Se o cara tem testemunho e conseguiu ultrapassar por todos esses momentos, ele tem a vida dele para contar. E através da vida dele ele consegue influenciar outras pessoas a terem decisões diferentes. Então, concordo contigo, não são todos. Mas os que têm testemunho... Eu ia perguntar se a opinião de vocês vai de encontro. Não, eu também concordo. Eu acho que quando você vive na prática, que nem a gente tem a experiência de viver a liderança, a gente passa por decisões de saber ali o que aconteceu, o que tá ali naquele momento, porque você vai ter um feeling do que você já viveu. Mas aí nem sempre se torna pertinente você falar qualquer coisa. Exatamente. Em falar em qualquer momento. E por muitas vezes, para ser sincero, parece que não dá para romantizar falando que tudo é perfeito. A gente erra pra caramba. A gente já errou pra caramba. Em alguns momentos, eu já cheguei a falar algumas coisas que eu parei de pensar depois, falei assim, acho que eu mandei mal. As histórias. E aí e aí é o que eu falo, é o conhecimento, é buscar. Você fala do Júnior, que é o nosso irmão também, que é depois do Homero, mas aí você fala do Júnior, ele gera uma provocação na gente, desde mais novo, do jeito assim,
Ah, bom, você ficou sabendo que não sei o que lá aconteceu? Ele falou assim, beleza, mas da onde você pesquisou isso daí? Tome. Mas Quem quem falou? E da onde é essa informação? E aí você começa a falar assim, né? Aí começa a falar em outra língua. Você vai estar lá. Aí você já começa a perceber que que você precisa de fontes. Isso daí é para toda a sua vida. Porque senão você vira um falador e é melhor você ficar calado, às vezes o silêncio acaba valendo ouro. Então eu acho que e tem que tomar cuidado para falar sobre assuntos de algumas coisas. A gente prefere falar assim, pô, me fala isso. A gente dá um conselho de vida. Sobre o que a minha experiência, que não significa. Até onde eu posso, até onde eu posso contribuir, né? Contribuir, exatamente. Pô, vou contribuir até onde eu consigo falar. E às vezes ali... Mas eu tenho que ter a percepção que não é uma realidade, é algo que eu pesquisei, tenho certeza e estou buscando. Então, eu acho que os dados, principalmente, é uma das coisas que eu carrego na liderança, que hoje os dados, ele ajuda muito o líder. Se você precisa ter dados. Você tem dados sobre aquilo que você está falando, você tem informação, você adquiriu fontes confiáveis... Aí você pode falar, pô, eu vi que é o seguinte, ali, pesquisa de 30% das pessoas não ligam porque tem problema familiar, um exemplo. Uhum. E aí eu vou lá e consigo saber exatamente por quê. Porque eu pesquisei e falo assim, você não tá ligando por quê disso, e já busco exatamente a dor do problema. Então, acho que essa provocação dele, acho que quando fala sobre dados, principalmente, que é uma coisa que hoje em dia eu aprendi. E aí eu costumo falar pra liderança, tá tudo errado, não sei o que lá. Tá tudo errado por quê? Quantos números? Cadê? Me traz a informação. Aí já começa. Hoje em dia, antes de vir, ele já vem com a informação algumas vezes. Porque se vir errado, vai sair com duas fermentas também. Então, nem adianta vir falar, porque isso não faz sentido. Se você não me trazer informação clara, não faz sentido. Então é isso aí. É mais do que opinião, né? É informação para poder trabalhar. Bom, vamos. Aqui, ó. Tem uma galera aqui que tá mandando oi. Paitão. Paito, abraço. Tá aqui. Tatiane Carvalho. A Dani Santiago, Vitor Henrique, Renato Lima, já falamos de você, Renatão. Pessoal da Adapta, abraço para vocês. Joyce, a Joyce é suspeita para estar aqui hoje, hein, cara? Mas tem mais uma pergunta aqui. Antes da pergunta, só comentar com você, se você está assistindo, tá legal o papo, manda pro pessoal. A ideia da gente é poder disseminar essa boa cultura da liderança para as pessoas e, através disso, inspirar pessoas a serem líderes mais éticos, humanos, prósperos dentro das empresas. Então, envia aí para aquela pessoa que você acredita nela, ver que ela pode ser líder, porque aí, pegando um pouco da deixa do Davi, que também tá assistindo com a gente, pessoas precisam de pessoas, né? Se não é nesse contexto, como que você faz para conseguir evoluir sua liderança? Vamos pegar outra pergunta aqui pra gente? Tá. Entendemos que vocês foram bons líderes, mas como vocês fazem para instruir o líder da empresa de vocês? Eu classifico como níveis de liderança, né? Uma liderança mais direta, e aí de acordo com o desenho da sua gestão, eu acho que você também vai, não digo nem se moldando, né? Mas você vai de acordo com o modelo. Então, hoje eu sou líder, né, de todo um grupo e tenho ali as minhas trocas específicas com gerentes. E quando você lida com as gerentes, o papo ele é um pouco diferente. É um pouco mais direto, é um pouco mais duro. Então, eu vou tentando moldar minha liderança e também, depois de tanto tempo de convivência, você começa a entender o que dá certo e o que não dá tão certo. E eu nem estou falando de uma liderança perfeita, não. Longe disso, acho que a gente tem que sim evoluir. Mas com o mínimo possível de ruídos. Então, você sabe como você se porta, você sabe os dias que é para tratar assuntos específicos, você sabe qual que é a melhor forma, você sabe... E é engraçado, né? São ensinamentos que eu vi lá atrás que tem pessoas e perfis de pessoas. Tem pessoas que é mais sinestésico, tem um cara que é mais auditivo e o cara que é mais visual. Então vai ter líder que você pode falar de uma forma mais simples possível, talvez mais complexa, ele não vai entender. Aí você precisa falar assim, senta aqui, ó. Pega papel e caneta. Os meus líderes, normalmente, eles sabem que eu sou um pouco chato em questão em algumas coisas. Vai fazer reunião comigo? Papel e caneta. Senão nem começa a reunião. Por quê? Porque, a gente está falando aqui, o ser humano automaticamente ele esquece das coisas, como eu esqueço. Então, tanto eu anoto quanto eles anotam. Então, já vai começar uma reunião, papel e caneta. Esse alinhamento, ele é feito. Então, na minha liderança direta, eu tento ser o mais claro possível. E aí, ter menos ruído na comunicação. Então, hoje eu faço dessa forma. Reuniões específicas. E nem sempre a gente é tão assertivo, mas eu acho que na maior parte das vezes, sim. Porque a gente construiu aí uma história bem sucedida e não foi história né, romantizar só de flores, não. Nós tivemos problemas, nós tivemos conversas duras, conversas difíceis, conversa de valor, que é uma
uma ferramenta que o Ale traz é uma ferramenta. E a conversa de valor, ela tem vários momentos, né? Inclusive o momento que o líder, ele só ouve. Ele só ouve, ele aceita, reflete. Então, eu acho que essa é a melhor forma, assim, de... Eu brinco muito sobre, né, algumas analogias de falar o mesmo idioma. Eu não posso falar inglês e ela fala francês. A língua dos vivos, né? Que a gente língua dos vivos. Pô, a gente tá alinhado. No término das minhas reuniões, faz sentido para você? Faz sentido? É isso. Então, seguimos. Porque se não fizer, a gente já resolve ali. Dificilmente eu termino uma reunião com um assunto mal resolvido. Ele pode estar mal resolvido, a gente pode tratar algumas questões depois. Mas o alinhamento ele tem que ser seguido. E no nível de liderança aqui, com gerência, com gestão, alta liderança, eu acho que não pode haver ruídos. E aí é até importante essa pergunta, por quê? Porque a pessoa que talvez um dia vá promover, ou talvez vai vir por um cargo mais alto de liderança, ela pode não ter algumas características. Pode não entender de algumas coisas. Mas ela tem que ser alinhada comigo. Tem que saber o momento que eu dou um recado, esse recado ele chega da melhor forma possível. As minhas líderes especificamente, Jéssica e Jennifer, que conduzem comigo ali o dia a dia, diretamente ali na matriz, são as pessoas que levam o recado da forma que recebe. Então, acho que esse alinhamento é um ponto importante para eu escolher a liderança e aí, num nível maior, é a pessoa que vai seguir comigo, é esse alinhamento. Senão, acho que não faz sentido nenhum. Perfeito. E você, Herbert? Eu levo já há muito tempo, quem já me conhece já sabe, 3 pilares da liderança para que os meus líderes eles tenham essa evolução e eu consiga desenvolvê-los, que é a conexão, que é o processo e o treinamento. Então, quando você busca a conexão, eu já defino e isso daí é análises críticas e vamos analisando como eles lidam depois com esses pilares. E a conexão é o ponto que eu acho que é o ponto antes de tudo, como você se conecta com a equipe, como que você traz o sentimento de pertencimento das pessoas, e aí a gente cria ações, cria gatilhos, cria estratégias, coloca o nome da equipe, vende esse nome da equipe como se fosse um significado muito importante, faça eventos, crie dinâmicas que sejam fora do ambiente para trazer ali uma parada mais pessoal, se entregue a feedbacks ali, tanto individuais, para tentar absorver o máximo de cada um deles. Então, essa conexão eu coloco como prioridade e coloco isso para eles. Os processos, eu acho que os 3 eles se conectam, mas os processos eles acabam sendo importantes, porque os processos é a metodologia que ele vai seguir para que ele tenha resultado. E essas metodologias, elas se conectam. Por quê? Porque o cara ele precisa aplicar um feedback, ele precisa fazer monitoria, e tudo isso ele é baseado em ações que ele toma para ter dados para tomar melhores decisões. Então, os processos é para que ele tenha mais facilidade, tenha um fluxo e também não fique precisando inventar a roda na hora de trabalhar. Hoje, a liderança ela tem essas premissas. Então, se você tem os processos principalmente definidos, eles ficam muito mais fáceis de ser executados. E treinamento, que eu acho que é constante, o cara precisa treinar, ele precisa ser treinado, ele precisa, que nem a gente passa hoje pelo processo da Enlaçar. Eu sempre sou adepto a isso. Quando eu posso, dou um treinamento. Quando eles mesmos têm que dar treinamento. Eu acho que eu posso até usar agora, a gente aproveitando, tem o ChatGPT agora, essas inteligências artificiais, que que eu acredito que tem líderes que não usam. E é uma dica que eu deixo ali para cada um de vocês. Usem o ChatGPT para informação, para que vocês possam facilitar o dia a dia de vocês, que hoje que facilitam, quem me conhece sabe o tanto que eu uso, acho que o Érico, o Alex, a gente já está unanimidade. Mas o ChatGPT tanto para você criar um treinamento, para você pegar ideias. Se você um dia tiver um grande problema na sua equipe, fala para o ChatGPT, manda o áudio para ele e fala, estou com esse problema. Joga o problema no peito da inteligência artificial, que talvez ele não vai te dar uma solução, mas ele vai te dar uma direção. Te fazer pensar. Exatamente, vai te dar uma direção. E acho que muito disso, antigamente a gente não tinha o ChatGPT. Eu acho que talvez o Eric seja a pessoa mais próxima dentro das decisões, sempre foi, eu acho que uma pessoa ali que eu mais conversava, junto com a minha mãe também, que tem uma clareza, uma experiência de vida incrível, mas hoje em dia a gente tem uma facilidade, a informação ela está na palma das nossas mãos e às vezes entregam situações que se para você ter essa informação, você teria que fazer pesquisa, livros, e ler pelo menos isso, e ele te entrega pronto. Então, facilitem o trabalho de vocês. Vão para o ChatGPT, busquem lá como motivar melhor minha equipe,
quero dar um treinamento de vendas, e o treinamento ele é constante, ele é diário. Todos os dias, o líder ele é movido por um detalhezinho. A liderança, os liderados, eles são movidos por detalhe. E às vezes esse dia que você deixa de fazer o detalhe é onde vai impactar nos seus resultados e é onde você não vai chegar onde você gostaria de chegar. E até também contribuindo com a pergunta, tem uma questão que, assim, fluxos, processos, essas coisas, elas são fundamentais para qualquer empresa funcionar. Então, você tem que estar todo o tempo acompanhando o seu liderado, principalmente quando você delega alguma coisa, quando está na responsabilidade dele. Mas o que eu acredito muito também é que como que você faz para instruir bem o seu liderado, sendo exemplo para ele também. Também. Porque, assim, se você for o exemplo daquilo que ele tem que ser, ele vai seguir você. E aí, esse é o momento onde você consegue transformar a sua liderança. Então, não é só instrução, só informação, às vezes é a direção, é o acompanhamento singular, né? Eu falo que a liderança ela é 1 a 1, ela tem que ser construída pessoa por pessoa, indivíduo por indivíduo. Tem um cara que vai andar a 100 por hora, tem outro que vai andar a 30 por hora. Tá tudo bem, é o jeito dele andar. E você tem que ser a referência para ele poder ser conduzido. A hora que ele olhar para frente, ele falar assim, putz, eu quero ser igual a ele. Lembra que eu falei, qual a referência de vocês? Vocês trazem o Homero. Em algum momento vocês falaram assim, eu quero ser igual ao Homero. Sim. E aí você olha como referência e se constrói como ele. Quantas outras pessoas foram referências de outras pessoas bem-sucedidas, com líderes de sucesso, etc. Quem que o seu liderado vai ser lá na frente vai ser o seu espelho, quem você é hoje. Então, você pega só esse gatilho do que você falou do treino. Imagine hoje, eu falando assim, olha, vai lá treinar 4h30 da manhã e eu levanto, vou treinar meio-dia. Então, acho que entra uma incoerência que é difícil você ter um poder de convencimento se você não aplica aquilo que você fala. Exatamente, exatamente. Gente, muito bem, estamos chegando já nos finalmente. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Vamos para essa daqui? Vamos. Qual foi a maior dor / dificuldade que vocês tiveram como líder? E qual foi o aprendizado dessa dor? E aí o Cleiton ainda coloca... E hoje, em uma análise autocrítica, qual é o ponto que vocês se sentem falhos ou algum tipo de falha em sua liderança? Essa é uma pergunta bem provocativa, vou usar esse termo, mas dificuldade várias, né? Acho que desde o início ali a gente começa a encontrar desafios e ser líder é realmente superar os desafios e se você vai se moldando, né? É só voltando à pergunta, ele pergunta do principal. Vamos lá, né? Vamos na primeira aqui, ó. Qual foi a maior dor ou dificuldade que vocês tiveram como líder e qual foi o aprendizado que vocês tiveram com essa dor? Essa é a primeira parte. A maior dor, eu, na minha história, assim, classificaria... Eu acho que para um líder é quando... A principal dor é quando o trem sai do trilho. Você vem construindo um trabalho, você está alinhado, porque isso vai acontecer, isso pode acontecer. E aí você cria uma expectativa e de repente você vê as coisas acontecendo totalmente ao contrário. Porque eu acho que o principal papel de um líder é você ser tão presente que na sua ausência as coisas aconteçam exatamente da forma como você direcionou. E aí quando isso não acontece, você como líder se pergunta, onde foi que eu errei? Será que não estava claro? Só que assim, a ordem das coisas e o mundo, os fatores externos e as escolhas, elas também... contribuem para essas decisões, mas eu acho que a principal dor de um líder é quando você cria uma expectativa tão alta e a gente começa a gerenciar e administrar as expectativas. E você aposta tanto na pessoa e você está formando, e aí um comportamento, às vezes, ou uma fala. Os meus liderados, normalmente as minhas reuniões eu não grito. Dificilmente você vai me ver alterar o tom de voz. É sempre com a mesma entonação, sempre com fundamento E aí, quando algumas coisas fogem, então acho que talvez o meu principal desafio foi em algum momento que isso tenha fugido, porque você imagina que na liderança você faz a sua lição de casa tão certinho, sabe? Ensina isso, passo a passo, e aí cria expectativa e você vê as coisas acontecendo e quando acontece alguma coisa você fala assim, não é possível, não é meu liderado. Não me representa, uma atitude dessa não me representa. Eu acho que o líder ele sente muito isso, e principalmente em alto nível. Porque quanto maior o tempo de convivência e maior a sua formação para o seu liderado, é a maior expectativa de que ele tome decisão como você gostaria que ele tomasse. Principalmente na sua ausência. Então, acho que quando não acontece, essa é a parte mais difícil, onde você tem que engolir o ego, a vaidade e voltar para uma conversa de valor. E fazer um alinhamento entre expectativa.
Eu acho que essa foi a principal dor. O que doeu? Eu posso falar ali de várias situações, mas eu tenho uma coisa que me machuca muito, que é mandar alguém embora. Porque do meu perfil, que já me conhece, sabe que eu crio um vínculo. Eu crio vínculo, não tem jeito. A gente gosta da vida da pessoa. E assim, chegou alguns momentos, porque assim, a gente sabe que a liderança, ela também envolve tomadas de decisões difíceis. E aí, quando você vai subindo num nível maior ali de liderança, você vai liderando, normalmente, às vezes, se você viveu ou conhece um líder e outro líder tem que tomar uma posição que, naturalmente, você precisa respeitar essa posição, mas você... E ali, naquele momento, não te machuca porque você tem um vínculo ali com as pessoas, acaba sendo uma coisa muito ruim para mim. Eu acho que uma das coisas que eu tinha mais dificuldade era de mandar alguém embora. Eu sempre acreditava, assim, esse mês ele vai conseguir. Esse mês ele consegue. E aí eu muitas das vezes, eu acho que entra como uma falha até mesmo dentro da pergunta, muitas vezes eu carreguei muita gente, às vezes até mesmo que eu poderia, mandando essa pessoa embora, eu poderia ajudá-la ainda. Poder, sei lá, trazer outras oportunidades, às vezes aquilo ali, mas ali aquele sentimento, aquela insegurança de, pô, vou machucar, vou ferrar a vida dela, tudo isso daí é uma das falhas. E outra que eu também falava, você é muito bonzinho. Eu era muito bonzinho, assim, modo que quando você fala de liderança, quando você fala de bonzinho, não é que é ruim, é bom você ter, mas é bom ter equilíbrio. E aí, no meio da minha trajetória, quando eu começo a ser muito bonzinho. E aí eu vou tentando buscar equilibrar, até hoje eu sou, mas menos do que antigamente. Eu consigo tentar trazer ainda... Se controlar um pouco mais controlar agora, um pouco né? mais, falar assim, não, já apanhei um pouquinho na cabeça, mas eu acho que o ponto principal hoje pra mim, é mandar alguém embora. Teve algumas pessoas que saíram, que foram dolorosas aí até hoje, e mandar alguém embora e às vezes ali no momento de tomada de decisões, se envolver muito pelo sentimento e acabar errando, sabendo que tá errando, mas erro. Não, isso é super normal, né? Tem um amigo que fala pra mim que negócio não é lugar de sentimento. Aí é o nível de liderança. Já escutei desse amigo isso também. Negócio não é lugar de sentimento. E tem um nível de liderança que você precisa tomar a decisão. Por quê? Porque o sentimento ele pode acabar com o seu negócio. Pode acabar com o seu negócio. É difícil? Na prática, porra, velho. Talvez um dos maiores desafios aí da alta liderança é isso. Porque a pessoa fala assim, às vezes eu ouço falar, você precisa deixar os problemas em casa e trabalhar... Esquece, amigão. Os caras, assim, eu tenho 3 cabeças, então... Não, tipo, você é o seu único CPF. Do trabalho, não tem essa, o CPF na rua, o CPF dentro tipo da empresa. Assim, o Herbert tem uma característica e falou assim, aí, beleza, empresa não é lugar de sentimento, porque sentimento você sente, você não controla, é sentimento. E a gente vem com uma característica já de família, a gente cria vínculo fácil. Mas para decisão é errado, mas é isso. E às vezes a gente acaba colocando, acho que na nossa vida a gente faz isso, mas a gente acaba colocando o sentimento na frente da razão em alguns momentos. E hoje em dia a gente tem mais a percepção que às vezes não é uma coisa ruim que a gente está fazendo. Sim, é uma decisão que naquele momento faz sentido tanto financeiramente para a empresa, que você acaba contribuindo com outras pessoas para a saúde da empresa, quanto para essa mesma pessoa que ele, em algum momento, se ele não aprende com você, ele precisa aprender que ele errou e ele precisa se recolocar novamente. É isso. De algum lugar, de uma forma nova. Que para você não significa que ele seja ruim, mas ele não serve. É isso. Até a outra pergunta é, vocês sentem alguma falha ou algo do tipo na sua... É isso. Às vezes a gente erra e é normal, porque são seres humanos envolvidos, como nós também somos. Então, todos somos passivos de erros. Agora, o grande é errar 2 vezes, é continuar errando, é continuar fazendo isso. Errar o mesmo erro. É, o mesmo erro. Então, isso não dá para ter. Agora, deixa errar... pra ter erros novos, né? Errar é normal, né? Às vezes a gente faz escolhas equivocadas, mas ao mesmo tempo a gente precisa corrigir elas. Gente, estamos chegando no final. Vou soltar a última pergunta aqui para vocês, mas já queria agradecer. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Bom demais estar com vocês aqui, a gente fazer esse bate-papo, construir essa liderança forte. Como você disse, tem muita história e muito papo. A gente ficaria aqui até 10 horas da noite. Mas vou passar a última pergunta. Eric, vou passar essa direto para você começar. Enquanto isso, o Caião vai voltar, vai rejuvenescer de novo aqui. Então, é o seguinte, a pergunta que aparece aqui é... Cadê ela? Perdi ela aqui. Na verdade, assim, como que a gente faz para dar feedbacks mais assertivos para os colaboradores? Qual o caminho para que a gente possa dar feedbacks mais assertivos para os colaboradores da gente? Diga lá, Eric. Eu acho que os feedbacks mais assertivos
eles são, assim, quando você começa a conduzir, conhecer a sua equipe, você sabe do feedback assertivo. Então, quando você vai falar sobre um tema específico, porque eu acho que a liderança ela erra um pouco no sentido de dar um feedback sobre um tema específico, mas de maneira geral, generalizar os temas. Então, acho que o feedback mais assertivo, ele tem que ser mais específico. Talvez você vai falar sobre qualidade e nem todo mundo naquela sala merece ouvir sobre qualidade. Até por uma questão de aí onde entra os dados. Então, um feedback mais assertivo, ele deve ser para temas específicos. Eu acho que a liderança ela precisa se atentar nisso, né? Quando a gente fala um pouco de conhecimento, sabedoria e ter esse cuidado de, no momento de falar com a sua equipe, mas falar de maneira assertiva, falar sobre um tema específico, preparar a mensagem, algumas coisas que a gente aprendeu aí durante, né, o desenvolvimento junto com a Alê. Você vai falar sobre qualidade, ou sobre trabalho em equipe, ou sobre, sei lá, falta, que está tendo um volume muito alto de faltas, então você pode escrever essa mensagem antes. Como você vai iniciar, como é que você vai introduzir a mensagem, como é que você vai encerrar, como é que eles vão receber. Então, se você pensa na mensagem antes, eu até brinco que, na época, os meus líderes, eu gostaria que eles fizessem como eu fazia. Um dia antes, você prepara a sua pauta. O que eu vou falar amanhã para minha equipe? Pô, o resultado está acontecendo, então, velho, não deixa cair a frequência, vamos para cima. Amanhã o nosso resultado é X e o cara tem que estar na ponta da língua ali os números, a meta, quanto falta por dia, quanto falta por semana, onde você quer alcançar. Eu trago sempre essa analogia entre conhecimento e sabedoria, que conhecimento é saber que tomate é fruta e sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Então, a galera ele precisa se encontrar em relação ao caminho, a mensagem, quem recebe, como interpreta. E aí a gente brinca, né? Que a gente é responsável pelo que a gente fala. Pelo que as pessoas interpretam, aí é problema delas. Brincadeiras à parte, mas eu acho que o comunicador ele tem que também se preocupar da forma como interpreta, porque se tiver ruído e se interpretou de uma forma que não foi legal, chama, senta, conversa. E até o liderado também. Convoca uma conversa. Pô, chefe, posso falar com você? Pô, talvez você abordou um tema ali que me senti desconfortável. E aí talvez você entenda de uma forma diferente, mas eu acho que esse cuidado ele é essencial aí na condução da liderança. Só deixa eu concluir, acho que complementar, Caio. Vou dar uma dica aí para vocês. Feedback assertivo, ChatGPT. Mas brincadeira, mas ajuda, viu? Um dia que você for dar um feedback, fala pro seu chat assim, eu vou dar um feedback. Mas eu quero trazer sobre o feedback, eu sempre falo que quando você vai dar um feedback, e você trouxe esse direcionamento, eu acho que se você é superficial, você é raso, você não se conecta. E o feedback ele precisa se conectar com a pessoa. E é a mesma coisa, se eu não estiver conectado com você, eu posso falar o que for. Você vai entender, blá, 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 você não vai entender. Então, o primeiro ponto, se conecta. Pô, Herbert, mas falar que se conecta é simples. Como eu me conecto? Primeiro, para você se conectar ou para você descobrir, porque o feedback é para você entender o porquê, o que está acontecendo e direcionar onde a pessoa está errando. E aí tem alguns feedbacks que eles envolvem mais, feedbacks emocionais, que você fala sobre a vida da pessoa, e outros que envolvem técnicos, feedbacks técnicos. Mas o emocional, pô, Herbert, eu preciso que a pessoa se abra. Primeiro, você precisa se abrir. Você precisa abrir, falar das suas dores, você precisa falar da sua vida, para que você ouça a vida dessa pessoa e entenda que, às vezes, ali o problema dele não é técnico, é de comportamento, por um motivo que vem acontecendo com ele. E o técnico, eu falo para vocês, e como a gente já falou aqui já nesses assuntos, é ter base, ter informação. Pô, como eu tenho informação? Cara, você precisa, o supervisor ele precisa, tá? Descrição de cargo. Ele precisa monitorar, ele precisa ele precisa ouvir as pessoas, ele precisa sentar do lado do vendedor, ele precisa acompanhar e ter dados suficientes para que ele dê uma direção e não seja raso. Porque se você vir falar algo que não condiz ali com aquele momento, você não ganha confiança e você não consegue ser assertivo o que realmente é seu vendedor. Eu não falo nem só para um feedback, tá? Mas sobre uma demissão. Se você está demitindo sem realmente ter base, porque o seu vendedor ele não vendeu, porque ele não produz, você está sendo injusto com aquele cara que se dedica, que se compromete, que às vezes falta direcionamento da sua parte, falta entendimento, falta informação para você buscar e direcionar ele. Então, se você tem uma pessoa comprometida, mas você demite ele, você está errando.
Eu tive a impressão de que eu tava com um pouco cabelo aqui, com uma dor nas costas, meu. Caramba, o que será que aconteceu? Treinou, foi fazer uma flexão ali. Hoje é leg day. Pessoal, brincadeiras à parte, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado por ter permanecido, mandado um comentário. Cada conversa como essa, cada experiência, cada dor que a gente sente aqui conversando, meu, é uma aula. Eu espero que vocês realmente tenham gostado disso, vocês principalmente tenham gostado de participar. Esse é só o primeiro episódio do nosso Evoluir ou Desistir. E fica aí o adendo, né? Todos os líderes, todos os dias a gente escolhe se a gente vai evoluir ou se a gente vai desistir. Cabe a você continuar evoluindo e manter essa constância. Aqui a gente teve um bate-papo muito interessante. Espero que realmente tenha agregado, tenha ajudado você não só no seu dia a dia, mas como na sua vida. E é isso. Todas as nossas redes sociais, Herbert, Eric, Ale, da Enlaçar Fidelizando Relações, todas na descrição. Se você gostou do bate-papo, ainda não segue, dá uma atenção, tem muita coisa boa vindo por aí. E como eu disse, é só o começo. Para finalizar, senhores, uma frase que tá na sua lápide. Aqui jaz... Uma frase que tá na minha lápide. O que eu posso falar é o seguinte. A constância, ela pode te levar a lugares que talvez a intensidade só não te leve. Então seja constante. Que a constância, às vezes, o seu propósito ele tá tão perto e às vezes a gente acaba desistindo. E a decisão de evoluir, ela vem junto com a decisão de você ser constante. Você só consegue evoluir se você for constante. Que forte, hein? Agora Pesada. jogou pra mim. Eu não tinha pensado nessa, né? Agora você me pegou, mas tem algumas frases que são fortes pra mim. E eu penso nisso todos os dias e vivo isso todos os dias. Eu acho que o conhecimento, ele é libertador. Se você tiver com medo, não vai com medo mesmo. Você se prepara. Aí você vai preparado. Porque é muito mais fácil de superar o medo quando você tem conhecimento. Eu acho que a maior parte aí das pessoas, eles vivem preso em algumas questões. E eu acho que o conhecimento, falar sobre o tema, a gente vê alguns fóruns, algumas... principalmente hoje na era da educação e da internet, eu acho que o conhecimento ele é libertador. Então, se você tiver com medo, vá preparado, aí você enfrenta o medo. Depois dessa aula, a escolha é sua. E aí, você vai desistir ou vai evoluir?